O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom, primeiramente, meu muito obrigado a vocês que estão presentes aqui. Meu obrigado à presidência do Cresce, ao Viana, sua diretoria, à delegacia de Franca, em especial, meu muito obrigado à dona Ana, que gentilmente me convidou para que eu estivesse presente aqui, né? Então, o objetivo hoje da gente tratar essa apresentação, eu vou dar uma noção básica para vocês com relação ao que vem a ser o direito internacional privado, né? E como ele pode ser útil para os corretores. Então, eu trouxe uma visão bem prática, né? Alguns esclarecimentos, uma visão prática, alguns apontamentos com relação a impostos, alguns valores para vocês terem noção. Mas é uma coisa que varia muito de país para país, varia dentro de um próprio país, né, que tem várias situações que eles abordam, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, né, para a gente entender sobre direito internacional. O direito internacional ele é dividido em direito público e direito privado. O direito internacional público ele trata das relações entre os estados, né, entre os países. O direito internacional privado ele trata a relação das pessoas ou instituições nos diversos países, né? A parte do direito internacional privado, ele remonta à antiguidade, né? Você tinha essa necessidade de relação entre as partes, já nos primórdios, a negociação básica existia, e a pessoa, às vezes, não tinha direito se ela não pertencesse a um grupamento, né? Então, depois a gente teve na Grécia, né? A Grécia, na formação do seu império, ela estabelecia várias negociações. E a pessoa, para trabalhar na área onde que a Grécia dominava, ela não era detentora de direitos, né? Então, o que precisava fazer? Eram estabelecidas normas para que eles pudessem assim agir, né? Não foi diferente no período da Roma. O Império Romano cresceu e foi se desenvolvendo com raízes fortes com relação a isso. Por quê? Porque você tinha o jus civile, né? E depois foi necessário você criar o jus gentio, que abordava a questão dos estrangeiros. Naquela época, você ganhar uma cidadania era um maior prêmio que a pessoa podia ter, né? Então, isso foi sempre tratado com muita importância. Isso fez que o Império Romano se desenvolvesse e criou um sentimento de pertencer, né, a vários domínios, né, vários hoje que são países, e que se tornou o maior império que já existiu na face da Terra, né? Ninguém chegou a tanto. Mas por quê? Eles respeitavam o direito dos estrangeiros. Eles davam status. Eles permitiam que as culturas ali se desenvolvessem com base nos seus valores e foram criando essa força que foi tão importante por mais de 2000 anos, né? Então, a gente vê em pequenos detalhes a força do direito internacional privado. Na Idade Média, você teve a questão de Gênova, você teve Firenze, né, Pisa, que eram cidades-estados.
E a necessidade do comércio fazia com que eles criassem uma legislação que permitisse que eles tivessem essa atuação. E o desenvolvimento também foi fantástico. Hoje, o que é importante do direito internacional privado para a gente ter em destaque, né? Eu acho que é um dos pontos mais importantes. A gente tem que entender que são conflitos de leis, né, que a gente tem que tratar, são conflitos de jurisdição. Então, a gente entender, quando a gente trata, dependendo do problema, se vai ser em Portugal, se vai ser no Brasil, né? E você tem a importância da execução de sentenças estrangeiras. Então, por exemplo, uma questão que é pacífica. A competência no Brasil é absoluta para imóveis que aqui existem. Então, ninguém pode decidir contrariando a norma que é aqui no Brasil. E o Brasil aceita também que essa competência seja absoluta nos demais países. Isso está no nosso ordenamento jurídico. Então, esse é um ponto importante, porque se você tem lá, por exemplo, o caso de um divórcio, né? Divorciou no exterior e você tem um imóvel que ficou a ser resolvido no Brasil, tramitando de uma forma normal, tudo certo, ele chega, aí tem que pegar essa sentença e trazer para o Superior Tribunal de Justiça, né, que ele vai homologar. E esse documento, ele acaba sendo incorporado na documentação necessária para fazer o registro. Porque quando ele homologa, o cartório, aí sim o cartório fala, não, eu vou registrar. Por quê? Porque ele obedeceu os critérios que são exigidos aqui no Brasil. Então, a gente entendendo isso, né, o que nós temos, então, o que está acontecendo no mundo, né? Então, nós temos o efeito da globalização. Hoje, a gente estava conversando agora há pouco, você conversa com um fone de ouvido e a tradução imediata. A barreira do idioma está sendo já superada, né? Então, você consegue fazer uma infinidade de coisas aqui. Você tem o e-notariado. Você faz uma procuração, as pessoas não precisam estar em Franca. As pessoas não precisam estar no Brasil. As pessoas podem estar lá no exterior e dar a procuração para que vocês as representem. Então, essa situação já existe, né? E o movimento de valores é absurdo, né? Eu vou mostrar para vocês. E essa parte que mais interessa para os corretores de imóveis, porque são as oportunidades que estão acontecendo. Agora, qual que é esse papel dos corretores, né? Qual que é a parte importante que a gente pode frisar, né? Então, a gente tem que destacar a importância do conhecimento que aborda as diferentes cidadanias, diferentes países. Como que você vai lidar com isso? Por quê? Muda de... Eu vou mostrar para vocês. Muda de país para país, né? As exigências são grandes, né? Vocês vão ver. E aí é necessário entender o problema, para que vocês possam resolvê-los. Por quê? Porque hoje, agora, nesse exato minuto, alguém está comprando um imóvel na Itália, em Paris, Portugal, né? Dubai. E aí eu falei assim, caramba, precisava tanto ter um brasileiro aqui para me ajudar. Ele vai lá, não sabe nem falar o idioma. Vocês sabem que hoje a língua é uma dificuldade, né? E a não ser quem tem, às vezes, a oportunidade de estar com um fone de ouvido que traduz,
A gente vê, e vocês já viram várias vezes a situação, o corretor, o vendedor ou o comprador, ele fica a pé. Então, aqui no Brasil, tudo bem, ó, fulano, me ajuda. Só que eles sabem, né, que existem os corretores que trabalham no mercado imobiliário internacional, né? Essa é a grande questão, né? Por quê? O mercado existe. Então, qual que seria o grande desafio, né? Saber das diferenças regulatórias. Eu chamo isso, que a gente estava falando agora há pouco, a regra do jogo. Então, eu falei assim, Marcelo, mas isso é um absurdo. Eu falei assim, não, não é, né? Você entendendo que cada lugar tem a regra do jogo, o jogo que você estava acostumado, que no Brasil era assim ou era assado, né? Você vai ver que em determinada localidade ele faz uma exigência diferente. E você entender que se você tem que adaptar aquela situação para o negócio sair da melhor maneira possível, né? Que é a grande objetivo de todos os corretores, né? Eu coloquei variação cambial. Por que é importante essa questão da variação cambial? Porque a gente tem uma visão meio simples das coisas, né? Mas as transações, elas obedecem a essa modificação de câmbio, né? E é importante você destacar, né, que é necessário um profissional específico para isso. Hoje está muito fácil se transferir dinheiro para fora, né? Então, tem várias instituições que acabam fazendo, umas mais caras, né? Os bancos, geralmente, né? Por exemplo, o Banco do Brasil, outros bancos que trabalham com isso, a taxa deles é diferente, né? Você tem outras empresas, né, que, por exemplo, eu posso citar, porque eu não tenho problema nenhum com elas, né, não são meus clientes, mas você tem, por exemplo, a Wise, você pode entrar no site e consultar. Eles têm uma taxa menor, né, e eles têm uma logística de transferência de valores também menor. Só que eu acho ainda pouco, né? Dependendo do volume que a gente está falando, às vezes você precisa saber a pessoa que vai fazer essa migração de valores, e no momento exato, né? Eu conheço um corretor que está me contando um caso lá na Itália, né, e a gente vai ver termos de contratos mais para frente, que ele estabelece o prazo, porque ele já viu gente perder negócio, porque eu tinha que resgatar um dinheiro e atrasou e tal, e aí não é assim, né? Por isso que é importante saber a regra do jogo. Ah, mas atrasou só alguns dias. Não é bem assim. Então, você tem que ter um profissional que esteja ligado nessa atividade de vocês, né? Não é só um dia, o meu gerente faz tudo. Ele é corretor? Dificilmente. Entendeu? Então, vocês têm que ter uma pessoa que conhece a atividade de vocês e dê essa segurança, né? Por isso que eu falo a necessidade dos intermediários qualificados. Por exemplo, eu vejo lá na Itália, é muito complexo. Você tem 4 ou 5 instituições que você tem que pegar desde a planta, a pessoa vai verificar se aquele imóvel teve mudança de fachada, não teve, depois vai para o registro. Então, são várias etapas para você passar, né? E você precisa ter esse conhecimento dessa regra do jogo para você ter segurança de dar ao seu cliente o melhor negócio que ele pode fazer. Então, eu coloquei alguns casos práticos, né? Esse aqui eu coloquei, por exemplo, a questão de Miami, né? Oriente Médio, né? Você tem Lisboa, são mercados que estão pipocando, né? Existe realmente uma procura. E eu fui citando a questão de fontes, né, para assim, não é, assim, o Marcelo inventou. Eu falei, não é. Outra coisa, quase 300 milhões no ano passado de estrangeiros no Brasil. Fonte do governo. Eles que estão trazendo essa notícia para nós, né? E quem viu esse dinheiro aqui? Entendeu?
Ele está chegando. Isso aqui é o que o governo está apontando. Eu acredito que deva ser maior, né? Por quê? É um mercado que está acontecendo de verdade, né? Um corretor me abordou essa semana, eu até falei para ele que eu estava fazendo essa apresentação. Ele falou assim: Marcelo, está acontecendo comigo, né? Eu estou tendo procura, assim, sem assado. E eu falei assim: olha, tem uma realidade simples. A diferença cambial, né? Então, você pega o real hoje e o dólar nos Estados Unidos. As pessoas que têm um determinado valor ainda não aposentam aqui. Mas, se você fazer uma equalização dos valores e quem ganha esse valor lá nos Estados Unidos, ele já pode aposentar. Ele faz a carteira dele aqui no Brasil. Esse caso aqui foi em Franca, ele comprou um imóvel aqui. Por quê? Ele faz uma carteira dessa, põe a juros, né? E ele vai fazer um investimento duplo. Ele vai ganhar na compra. Vai aplicar o dinheiro dele, né? Pela defasagem, já ganha na compra. Depois aluga, né? Então, digamos assim, o que eles estão chamando de pé de meia. Isso também está acontecendo. Então, eu separei 2 exemplos para vocês, abordando a Itália e a França, né? A questão de valores, de impostos, que eu falei para vocês, isso aqui é um exemplo. Nem todas as cargas se aplicam, tem detalhes que diferenciam isso, mas para que vocês tenham uma noção, essa é a realidade, né? Então, o estrangeiro pode comprar imóvel na Itália? Pode, né? O que ele precisa, né? Que eles chamam lá do CPF italiano, chama Codice Fiscale, né? Essa é uma das exigências que eles colocam. Se você já mora lá na Itália 1 ano, ou a trabalho, ou está estudando, né? Começam a surgir outros benefícios. Então, dentro dessas oportunidades, né, muitos de vocês devem ter visto aquela questão de adquirir uma propriedade na Itália por €1, né? Lógico, existe todo um marketing atrás disso, não é bem assim, né? As propriedades, atrás disso vem várias exigências, você tem que fazer determinado investimento, mas está existindo, está ocorrendo. Por quê? São, às vezes, cidades que estão morrendo, né? São cidades pequenas, né? Lá na Itália está havendo uma evasão grande de jovens, procurando em outras localidades na Europa um valor de salário maior. O salário da Itália não é uma grande maravilha, né? Então, eles estão buscando as pessoas, né, para que invistam lá na Itália. Tem investimento que o governo da Itália também está abrindo, né, possibilidades, né, que também não deixa de ser interessante. Então, é isso que está acontecendo, né? Então, você tem, por exemplo, o imposto de registro. Então, vai de 2 a 9, né? Se é a primeira casa, se é residente, né? Esse é um dos impostos. O IVA, o IVA é o imposto da circulação deles. Ele tem um reflexo pelo giro do capital, né? Então, ele varia de 4 a 22. Eu falei assim: Marcelo, mas é muita coisa. Então, às vezes nem se aplica, mas mais ou menos para vocês terem uma noção. Honorários, né? Você tem um agente imobiliário, né, que vai de 1,5% a 4% do valor de compra, isso também varia, né? O notário, que é o notário, né, deles, varia da complexidade da negociação. Por que a complexidade? É ele que vai verificar se está tudo certo. Porque ele vai assinar, né? E aí, essa pessoa que eu te falei, que tem uma imobiliária lá na Itália, ele falou para mim assim: Marcelo, eu assino. E é sério lá. A partir do momento que assinam documentos, você pode ser responsabilizado. Eu vou depois dar alguns casos para vocês.
e o arquiteto engenheiro, né? Esse rapaz, ele faz uma pesquisa dos imóveis, porque, diferente da gente acha que a gente tem imóvel velho, vocês imaginam lá na Itália, né? Então, mudança de fachada, sabe? Estrutura, né? Tem uma série de coisas, né? Me lembrei de um outro caso, que eu vi esses dias também. Uma pessoa fez uma modificação no apartamento, dividiu em duas. Foi lá, conversou com o engenheiro, tal, fez. O apartamento virou 2. Uma excelente localização. Ficou maravilhoso o apartamento. Muito bom. Aí, esse rapaz tem uma imobiliária lá, ele chegou e foi finalizar a negociação. Eu falei assim, olha, mas está registrado já essas modificações? Porque é mais ou menos como a gente faz aqui, faz a aprovação da planta, faz não sei o quê, faz um monte de documentação, aí esqueceram, né, entre aspas, não sei o que aconteceu, de fazer o registro. Só que o apartamento, para regularizar, ele não consegue mais voltar ao que ele era, porque ele era um apartamento dentro de uma estrutura, dentro de uma determinada legislação que era da época, e aí ele transformou em 2. E aí, para que ele possa agora finalmente fazer isso, ele vai ter que fazer um monte de documentação que ele não se atentou, que era importante, né? Não fecharam o negócio. Mas olha a importância do corretor de imóveis quando você se vê diante de um negócio maravilhoso, uma oportunidade única, mas aí depois você não consegue finalizar a negociação. Então, eu estava falando para vocês, lá que na Itália ainda, né? Então, compromisso de vendita. Esse compromisso é semelhante ao que a gente tem. Então, se você desiste, você perde sinal. Se a outra parte desiste, ela paga em dobro, né? Tem muita coisa que tem correlação com a nossa legislação. E o que eu estava falando, por exemplo, transferências bancárias na Itália, né? Então, você tem que seguir as normas de compliance. Precisa ter origem, né? Precisa ser uma fonte fidedigna, né? Você precisa comprovar quem você é, de onde vem o dinheiro, né? Então, eu falei assim, ó, tem algumas empresas que oferecem taxas menores que os bancos tradicionais, como eu falei para vocês. O AIS, a XP, tem uma corretora que eu conheço que é muito boa, que ela trabalha muito com isso, né? Nesse curso de especialização que eu fiz, eu conheci uma pessoa que opera nesse sentido, e ele apontou várias situações que a gente não conhece. Se a gente não convive, se a gente não vive, a gente não sabe a regra do jogo, entendeu? A gente quebra a cara. Isso aqui é mais ou menos o que eu já falei, a questão do imposto de registro e tal, né? Esse IMU seria quase que o IPTU deles, nosso, né, aqui, né? Então, por exemplo, a excluída habitação principal, que se você tem a habitação principal, às vezes não te cobram, vão te cobrar com relação a outra moradia. Esses aqui são os casos práticos que eu fui tentando colocar para vocês entenderem aí, como é que é complicado. Então, você imagina uma negociação em Milão, 450 mil euros, né, que não é uma importância pequena, né? Por falta, né, aí chegou lá na hora de verificar toda a documentação, né, verificou-se que a fonte dos recursos não era muito confiável e atrasou, né? Eu não sei, pela notícia que eu tive aqui, eu não sei se houve um desdobramento ruim. Me parece que o que aconteceu foi necessário contratar um advogado, né, para que não tivesse a perda do sinal, que a falta da fonte lá foi um problema qualquer. Mas eles levam em consideração isso, né? Então, a gente tem que se ater, né, a todos esses desdobramentos, essa cadeia de informação, que é muito importante. Vamos para a França, né?
Quem está animado aí para a França? É pertinho. Então, lá eles têm, eu pus uma das modalidades, tem mais, mas esse compromisso de venda é um contrato preliminar que, geralmente, o sinal lá é 10%. Né? Tem uma situação que, se você não fechar em 10 dias, você tem o direito de desistir do negócio sem maiores complicações. Tem a questão das taxas notariais também, como eu falei para vocês. Tem a questão de impostos, né? E varia muito da região. Para vocês terem uma ideia, né? Paris. Né? Paris, ela é subdividida em algumas regiões que, se você olhar no mapa, você vai ver que curioso, é uma forma de um caracol. Né? Ela vai abrindo, né? Então são várias zonas, né? Que seriam os bairros que eles chamam lá, e essa área aqui desse caracol é uma área das mais seguras que tem. Né? Você tem uma vigilância, dificilmente você pode ter furto, né? Roubo, um pouco mais difícil, mas não tem casos de casos de violência muito exagerado, porque é uma área protegida, digamos assim. Só que a área é nobre. Né? Então, quando você pega lugares para isso, a aquisição de imóvel, aluguel, é a coisa mais difícil. Né? Então, e olha que eles são imóveis diminutos. Né? Hoje, lá, você 10 por 5, né? Você aluga um apartamento. Né? É bem complicado. Então, aqui é outro caso que eu cito para vocês. Ó. 700 mil euros. Né? Aí o que aconteceu? A pessoa pagou e não deu atenção à parte das taxas, né? A parte de impostos que eram devidos. Entendeu? Então, isso virou um acréscimo, né? E provavelmente ele teve que ceder em algum ponto ou pagar mais alguma coisa em algum ponto, fora multa. Né? E como é que fica se você está acompanhando um cliente desse? Né? A gente fica numa camisa justa. Né? Vamos lá. Aquisição de imóveis no Brasil por estrangeiros. O estrangeiro pode comprar imóvel no Brasil? Pode comprar. Então, você tem, às vezes, algumas exigências. Por exemplo, a questão tem um cadastro de pessoa física. Que tem que ter um CPF, né? Então, você tem que criar um CPF, é uma das exigências, né? E tomar cuidado com toda a negociação que a gente tem frisado muito. Algumas exigências. Não, o CPF, né? Pode ser necessário o Registro Nacional de Estrangeiro, que também é um documento que pode ser pertinente. E aí, quais imóveis que eles podem adquirir? Né? Pode ser tanto imóvel urbano como rural, só que tem as exigências específicas da lei também. Né? Então, eu citei aqui, por exemplo, imóveis na área costeira, você tem imóveis na área de fronteira, imóveis rurais, o tamanho. Então, tudo tem regramento. Né? E a gente tem que estar sempre informado com relação a isso. Essa aqui né, os casos práticos que eu vou estar falando para vocês. Que é um caso de um empresário francês, adquiriu um imóvel, 3 milhões, né? E o que aconteceu? Faltou CPF. Nossa, ele não procurou o corretor, esse estrangeiro, comprou sem corretor. Mas a mesma coisa acontece com pessoas que adquirem imóvel lá fora. Eles vão lá, não precisa de corretor. E aí, qual que é a importância do corretor? Eu falei assim, você não consegue comprar imóvel de forma garantida se você não tiver
o respaldo de um corretor de imóveis, né? E isso é lá fora, é aqui, é a importância do profissional. Por quê? Né? Vocês vão cansar de ouvir falar assim, é que são os únicos que conhecem a regra do jogo. Como é que funciona? Pergunta para o corretor. Não vou pagar a corretagem, é bobagem, muito caro. Quantas e quantas vezes vocês devem ter histórias aí, entendeu? Que deu errado, né? Eu conheço várias. Por quê? Né? Não procura uma consultoria especializada. Até é um caso, é uma coisa importante, né? Por exemplo, qual que é um caminho, então, para os corretores de Franca, para entrar no mercado internacional? Né? O COFES, que é o, né, geral, Uhum. ele tem a parceria. É o Conselho Federal, obrigada, Ana. O COFES está em parceria com todos os países agora. Se alguém que é corretor de imóveis e quiser informações, a gente pode até falar isso numa próxima oportunidade. Mas Estados Unidos, Portugal e Dubai, o Cresce já tem vasto conhecimento. Eu não sei Itália, porque eu nunca... Itália, sim. Itália eu não tive contato com ninguém, mas os outros países já. Nota 10. Quero exatamente isso. A gente tem que entender, né, que a gente se torna muito mais forte juntos. E, às vezes, é preferível você ganhar um pouco menos. Às vezes, não ganhar. Mas vai lá, vê, faz parceria com fulano. Como é que eu faço um negócio? Aprende, entra no negócio, vê como é que é. Eu vi essa parceria Cresce e COFES, né? E eu até havia comentado com a dona Ana. Então, é importante que vocês entendam que isso já está acontecendo. E a distância, às vezes, está num telefone. Né? Como é que eu faço? Né? Então, esse é um ponto importante. Tem também curso para corretores para o mercado internacional de imóveis. Né? Que as coisas estão acontecendo, existe possibilidade, o Cresce, o COFES estão disponibilizando, né? Isso é só o começo. Vocês vão ver como que isso vai expandir, e são oportunidades únicas. E o aprendizado é muito rico, né? A Convenção de Haia, ela criou a forma de você documentar, e os países membros, né, que aceitaram essas regras, né, eles exigem que você faça uma documentação de tal forma que ele tenha validade onde ele estiver sendo apresentado. Então, se você tem um contrato, ou você tem um documento, você tem uma certidão de casamento, você tem um divórcio, né, como eu mencionei, você precisa, se for feito lá fora, fazer o apostilamento desse documento. O que é? Dar a forma legal. Então, chega no Brasil e fala assim, olha, cartório nenhum vai registrar imóvel nenhum aqui no Brasil. Então, o apostilamento vamos pegar um exemplo simples, né? Alguém pede para você uma certidão de casamento para você apresentar lá na Itália. Não, eu preciso, para você fazer a aquisição do imóvel aqui, aí que você vai ter que pegar a sua certidão de casamento aqui. E aí você vai apostilar. Qual que é o apostilamento? Ele vai sofrer, o apostilamento é a tradução no país que ele vai ser apresentado. Se é apresentado aqui no Brasil, você vai no cartório de registro, pede uma certidão de inteiro teor. O que é o inteiro teor? Ela vai com todas as anotações, que o documento já teve, e atrás eles vão colocar um carimbo da CNJ. Então, Então, se eu vou mandar para a Itália, por exemplo, tem que apostilar aqui, o cartório aqui, assim? Não, você vai ter que você apostila e depois você vai fazer a tradução juramentada. Então, o primeiro passo, dá digamos assim,
a legalidade. É um documento que se transforma em legal porque a autoridade está reconhecendo que aquele documento, né, ele é válido. Então, você pode apostilar um contrato. Né? Que qual forma? Foi feito, firmas reconhecidas e tal, você vai fazer essa documentação. Depois você vai fazer a tradução juramentada para o idioma. Né? Então, se você fez aqui no Brasil, né, se é um documento fora, você vai fazer a tradução. Se é um contrato que foi feito lá em Portugal, você vai fazer o apostilamento e a tradução, né, para que ele tenha... aí depende de onde que você precisa dar validade a ele. E saber qual... Lembra que a gente falou de jurisdição? Né? Qual o país competente para tratar do assunto? E aí a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, quando você faz isso, você dá uma roupagem. As questões de cidadania, né? O pessoal tem que pegar toda a documentação, né? Então, a certidão de nascimento do nono, vai lá, né? Traz, né? Você faz o apostilamento, você faz a tradução. Eu também. Uma perguntas eu vou te fazer Vamos, se eu puder ajudar. Então, tem esses aspectos que a gente tem que entender, gente, é a regra do jogo. Você está onde? Eu estou no Brasil, o negócio vai ser aqui? Né? Então, o que eu vou precisar? Qual que é a legislação que a gente viu? Está aqui. Eu estou na Itália. Né? Então, você tem que seguir a regra do jogo e estar sempre com profissionais que possam te garantir, desde quem faz a transferência do dinheiro, né? A questão do corretor, que é fundamental. Então, corretor fundamental. A garantia do que o seu dinheiro vai chegar para a pessoa. Fundamental. Né? E aí, por quê? Se dependendo do notário, ele chega lá, ele não faz. Não faz. Né? Eu vi um caso que eles estavam brigando lá, porque... transformaram, né, mais ou menos igual esse, mas assim, era um imóvel muito antigo. E a pessoa teve que levantar, através de fotos, que não houve modificação no imóvel. Né? Então, fotos de 1900 e pedrinha, foi no museu procurar, foi nas bibliotecas, sabe? E aí, bom, antes da gente... Isso aqui eu vou deixar um caso final para a gente conversar mais ou menos de tudo que a gente falou. A questão da atuação dos corretores, que eu tentei ser o mais enfático possível, né? Se tiver alguma dúvida com essa relação da atuação dos corretores, por favor, fiquem à vontade, pode me perguntar, eu não tenho problema nenhum para estar respondendo. Né? Mas isso aqui eu tentei trazer para vocês uma situação que mais ou menos a gente já conversou, mas que deu uma complicadinha. Né? Então, vamos lá. Então, se tem um contrato, feito lá na Espanha, né? E o que eles estão discutindo lá? Essa parte sequer podia ter feito a assinatura desse contrato. Né? Uma coisa absurda. Né? Os juros que também estão sendo tratados aqui são absurdos. Tá? E foi dado um imóvel em garantia, aqui no Brasil. Né? Se você for na nossa legislação, né, então você tem a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ela estabelece como que se aplica o direito internacional. Então, o direito real sobre imóvel, a competência é absoluta, tinham falado para vocês. Né? E a questão do direito obrigacional, ela é relativa, ela não é absoluta. Né? Aí, o que eu falo? Se fosse só a questão do imóvel, estava absoluta. Mas, se a discussão é sobre capacidade de contratar, né? Como é que vai se definir essa competência? Pode, não pode, tem que ser na Espanha, né? Vai ser no Brasil, porque começou o início do contrato de forma inválida. Né? Aí como que a gente sai numa situação dessa? A pessoa que fala assim, Marcelo, esse aqui é um problema, está certo. Eu falei, não, esse aqui é outro. Eu falei, está certo também. Né? Aí, às vezes,
essa é a parte bonita do direito que eu gosto, né? Que você tem que fazer o que é mais efetivo, o que vai ser mais eficaz, como é que você vai resolver o problema do seu cliente, né? Porque não adianta a gente se apaixonar pela situação, você precisa dar resultado, né? Então, o imóvel fala assim, mas eu gostei desse imóvel aqui, é muito melhor. Eu falei assim, o que você quer? Geralmente a pessoa ela quer, se apaixona, porque tem eu estou com um sojourno na cabeça, então a sala é maravilhosa, né? Mas os cômodos, ou às vezes o banheiro é mínimo, a pessoa se apaixona, vai fazer o quê? Só alerta, você vai ter problema, só que compra aquilo que você está dizendo, mas sempre a gente abre o jogo, fala, tem esse problema. Eu falei, não, você foi perfeitamente, fui devidamente orientada, tal, não sei o quê, fiz essa opção, então, né, sempre é bom contratar, né? Alguém tem uma solução básica para isso ou não? Qual que é a melhor situação? Faz na Espanha, faz aqui no Brasil. Por isso que eu coloquei aqui, o direito real, o imóvel no Brasil, competência exclusiva, certo? Direito obrigacional. Então, se a lei sair do local do contrato, salvo disposição diversa. Então, está no contrato, foi feito na Espanha, é uma relação contratual. Então, só que o que acontece, às vezes, né? Isso aqui é um exemplo, né? Então, por exemplo, se for só questão de obrigação, pode ser tanto no Brasil como pode ser na Espanha, né? Dependendo se você não estabeleceu, né? Ou as partes quiserem resolver de uma melhor maneira. Só que se envolver direitos reais, não tem saída, né? Existem alguns raros casos que não servem nem de base para a gente estar comentando, né? Por quê? Porque se você chega lá, o juiz da Espanha, fala, a lei deles já falam que pode ser aqui, vou fazer aqui. Eu falei, tá bom, faz. Aonde que ele tem que homologar a decisão? Ele vai pegar a decisão do juiz lá da Espanha, vem aqui, entendeu? Ele vai pegar uma decisão em espanhol e vai levar lá no Lincoln. Ô Lincoln, registra aí para mim. Registrar o quê? Não, aqui tem essa decisão em espanhol. Foi assim, consulado, né? Ele vai para o consulado? Não, aí ele tem que fazer o apostilamento. Lembra que eu falei? Ele é no STJ, né? Então, a competência é do STJ. E o juiz chega lá no STJ, porque esse imóvel aqui, o juiz da Espanha decidiu que é ele que manda, não vai homologar. Porque é competência exclusiva, entendeu? Então, aí esse tempo, né, que passa, e aí eu vejo vários casos, né, eu tenho nesse grupo que eu faço parte, que tem 273 advogados. Tem Portugal, tem Espanha, tem Alemanha, tem França, tem Dinamarca, né, tem Estados Unidos, tem México, tem gente. Então a gente fica trocando as histórias. E aí você tenta resolver, não dá certo. E de quem que vai ser a culpa? Você pode até alertar, né? Se a pessoa insistisse em fazer, eu falei assim, olha, vamos colocar num papel aqui, eu falei assim, fui devidamente orientado pelo profissional que pode eventualmente dar problema lá no Brasil, de não conseguir registrar, né? E aí, como é que você faz, né? Então, é importante, né, eu friso para vocês, entender a regra do jogo. Quais os problemas que possam surgir, né? Desde a contratação, então você tem lá, fez um compromisso de compra e venda, sabe? Então acompanha tudo isso para que vocês tenham, digamos assim, a certeza de até receber a comissão que vocês contrataram, porque a pessoa chega, mas deu errado. Eu falei assim, não foi por minha culpa, né? Então,
o que eu tinha para trazer para vocês, né? Tem muita coisa que a gente acaba não falando, mas tentei ser o mais direto possível, né? E aí que eu falo para você, ó, o conhecimento liberta. Quando você está preparado, quando você entende do negócio e sabe como é que você vai fazer, fica muito mais fácil, né? E estou à disposição, né, eventuais dúvidas, perguntas, esclarecimentos. Eu estou aqui para aprender junto com vocês. Gente, muito obrigado pela atenção, né? Uma boa noite para todos.